Então, depois de Jesus ter insistido tanto comigo, eu me decidi a gravar esse vídeo. É um vídeo testemunho para falar um pouco, porque se for falar tudo ficará bastante extenso. Então, um pouco do que Deus tem feito na minha vida ao longo desses mais de 50 anos de existência, peregrinando aqui na Terra. Eu sou a Laureci, sou casada, tenho 5 filhos. O quarto filho já foi chamado de volta antes mesmo de nascer. E temos em casa 4, 2 lindas moças e 2 rapazinhos. E o terceiro filho, ele veio com uma deficiência neurológica e depende da gente para tudo. Sou católica, atuo atualmente como ministra de música e leitora na igreja. Ocupei várias outras funções, já trabalhei em vários pastorais, movimentos, mas assim, no tempo atual é isso que eu estou fazendo na igreja, atuando, servindo nesses 2 ministérios. E ao longo de toda a minha vida, de toda a existência, foi dentro da igreja. E nasci num berço católico tradicional, mas um período da minha vida, principalmente ali final da adolescência, início da juventude, eu fiquei um pouco desviada. Não saí da igreja, mas fiquei desviada porque mesmo com pessoas de dentro da igreja, acabei participando de movimentos sociais, me envolvendo com movimentos sociais e até mesmo pendendo para o lado da, do progressismo, e foi muito progressista. E até mesmo pensando a respeito, eu vejo que mesmo no progressismo qual eu trilhei um certo tempo a vida, o caminho de militância, de militância esquerda mesmo, mesmo assim, o que eu buscava era ou melhor, que eu preservava eram os mesmos valores que eu ainda preservo até hoje. Que são valores tradicionais, valores morais, valores cristãos. Mas por amizades, por relacionamentos, um meio onde eu convivia, que era muito isso, acaba que a gente vai se envolvendo, vai sendo atraído. E a fase da vida era propícia para isso. E foi um período em que, se eu pudesse voltar no tempo, eu corrigiria muita coisa. Mas eu aceito como processo da minha história. E não vou entrar em pormenores da minha vida, de muitas coisas que eu poderia falar aqui. E pode ser objeto de outros vídeos, caso o senhor achar pertinente que eu volte a tocar em assuntos específicos. Mas que é importante o caminho, mesmo dentro da igreja, um caminho de conversão que eu fiz dentro da própria igreja. E passando por esse período de militância, de progressismo, de uma espiritualidade muito ativista e até mesmo materialista, lá dentro eu tinha o desejo de uma espiritualidade realmente transcendente. E quando isso vai chegando a um ponto que a gente vê que ou a gente adere ou a gente se torna realmente uma pessoa muito oca, muito sem vida interior. E graças a Deus esse momento chegou e eu senti a necessidade de realmente voltar a ter vida de oração, vida interior. E praticamente quando eu estava grávida desse filho, que hoje está com 16 anos, que tem a deficiência, eu fui convidada pelo próprio Senhor, através de uma pessoa, a participar da RCC, a entrar na RCC. E eu acabei entrando e participando, e até pouco tempo atrás eu fui membro, fui serva, que é assim como é denominado, fui serva nesse movimento. E
buscando esse caminho depois de outros tempos fora, meio rebelde, buscando essa espiritualidade mais profunda. Cheguei a conhecer as consagrações, claro que não foi pela renovação em si, mas caminhando dentro da renovação, as consagrações. Fiz algumas consagrações ao Senhor por Nossa Senhora, consagrações a Nossa Senhora, e até chegar ao método de São Luís Maria Grião de Montfort, o qual eu já conhecia antes, mas não havia até começado a fazer as meditações, mas nunca tinha chegado até o final para fazer a consagração. E depois de ter passado por outras consagrações, outros métodos, eu falei, não, agora eu preciso fazer a de São Luís. E fiz e cheguei a renovar por um tempo. Dentro desse processo de consagração, também acabei que, mesmo dentro da renovação, eu me tradicionalizei mais ainda, porque passei a usar roupas mais modestas, e dentro da igreja, a partir disso, não me sinto bem usando qualquer tipo de roupa mais, até chegar a usar o véu por uns 2 anos, eu acho. Até quando eu conheço o que eu estou vivendo agora, que é a espiritualidade, se assim eu posso dizer, que não é, na verdade, uma espiritualidade, mas é uma forma de vida, conhecendo os escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta, que é o Livro do Céu, onde realmente ali é a virada de chave da minha vida. Então, existe um antes e um depois do Livro do Céu. E aí até mesmo acabei que deixei de usar o véu, por causa dessa realidade de que o Livro do Céu nos ensina o nada. A gente precisa ser o mais invisível possível. Claro que muitas vezes a gente não consegue ser assim tão invisível por causa da convivência, por causa do meio onde a gente está inserido. Mas o véu acaba que chama muita atenção, principalmente no lugar onde pouquíssimas pessoas usam. Então, eu optei por buscar ser o menos chamativa possível. Esse é um dos passos que a gente vai, uma das mudanças interior que vai sendo. Lá atrás, quando eu fiz a opção de usar, foi um movimento interior, de me tornar um pouco mais modesta também, embora não tenha sido assim tão escandalosa. Claro que teve uma fase da vida que acabei usando algumas roupas um pouco mais chamativas, mas vem aquela sensação de disposição, de vergonha, e hoje, meu Deus, quando eu me lembro do que já fiz, é muito vergonhoso. Mas fez parte da minha vida, e a gente segue esse fluxo e constitui a história. E para Deus, esses conhecimentos vêm trazendo essa informação também, esse conhecimento de que para Deus nada é perdido, uma vez que a gente deseja profundamente ser aquilo que Ele quer que nós sejamos, que é canal o espaço de vida para Ele, ser a casa aonde Ele vai realmente morar, existir. Então, assim, até mesmo em relação a esse testemunho, esse vídeo, eu estou fazendo ele de forma bastante simples, e aí até falei com o Senhor, eu estou aberta, disponível para ser a sua porta-voz, para o Senhor falar através da minha boca aquilo que o Senhor quer revelar, aquilo que o Senhor quer falar. Porque, eu repito, a intenção não é falar sobre a minha vida, o que eu fiz ou deixei de fazer. Mesmo porque 50 anos dá para fazer muita coisa e deixar também de fazer muita coisa. Mas aquilo que realmente Ele pôde fazer, quando eu dei espaço, é claro, quando eu deixei Ele livre para agir. Então, nesses 2 últimos anos, a minha vida assim, tem tido uma transformação muito grande. Embora exteriormente não modificou praticamente nada. As pessoas não veem diferença. A diferença quem vê é Ele. E às vezes a gente também, quando presta atenção, vai vendo que algumas coisinhas, atitudes vão sendo modificadas, posicionamentos, respostas, correspondências, a gente vai sendo diferente. Então, aquilo que é o sentido da vida, que muitas vezes a gente passa anos buscando
o significado, o sentido, o propósito da vida, da existência, quando quando eu encontro esses livros, essas revelações particulares, ali eu encontro o sentido da minha existência. E não é só da minha, mas de todos. Mas como aqui eu estou gravando, fazendo essa publicação de testemunho, então ele chega como essa resposta que eu vinha buscando ao longo do tempo. E eu me lembro que muitas vezes, desde que eu entendo assim por gente, me perguntava, para que será que eu nasci? Para que será que eu vim a esse mundo? Eu creio que não foi por acaso. Alguma coisa Deus pretende comigo, porque Ele me fez para alguma coisa. E até mesmo pensava em algumas coisas, mas sempre a visão era sempre muito humana mesmo e focada no mundo, em realizações pessoais, em realizações dentro do tempo, enquanto vida na Terra. E só que depois que a gente vai conhecendo um pouco melhor realmente qual que é o verdadeiro propósito para o qual Deus nos chama à existência, a gente vai vendo que tudo aquilo que a gente vive, que a gente conquista, passa, sofre, tudo que a gente experimenta nessa vida, no tempo, eles são partes que compõem essa existência, mas eles não são tão importantes assim. O que realmente vai importar é como que nós vamos vivendo esse processo dessa vida dentro do propósito para o qual nós fomos feitos. E mesmo dentro da igreja, não tinha conhecimento, muito conhecimento do que realmente era o Deus mesmo, é, a vida divina, mesmo porque muita coisa que esses escritos trazem não são ensinados. Amor à palavra, amor à doutrina, ao catecismo, tudo isso foi sendo aprimorado agora, depois desses escritos, valorizado agora após esses escritos. Porque aí eu vou vendo lá atrás e vou percebendo que muitas coisas que eu vivi eram muito superficiais. Eu achava que estava fazendo alguma coisa importante, que estava realizando alguma coisa, que estava sendo útil, mas na verdade era tudo muito superficial, porque era voltado para o exterior, para a exterioridade, para ser algo para esse mundo, ser algo para as pessoas, fazer a diferença, ser importante, fazer algo realmente que valesse a pena fazer, mas no tempo dentro dessa para chegar ao final da vida e olhar para trás e falar, nossa, valeu a pena ter passado pela Terra, mas sempre focado no exterior, no transitório, no terreno. E uma vez que esse conhecimento chega, a nossa visão se amplia e vê que nós vamos continuar, sim, tendo uma vida mortal, uma vida humana, dentro de uma realidade temporal que vai continuar da mesma forma. Então, eu vou continuar casada com os meus filhos, vivendo a vida como ele tem agora direcionado, e eu não dando tanto pitaco e querendo modificar as coisas como eu fiz ao longo de tantos anos na minha vida, querendo fazer as coisas do meu jeito, da forma como eu achava que era melhor. E agora eu vejo que eu vou apenas correspondendo à medida que as circunstâncias vão se dando. E olhando assim, parece que a vida ela é muito. A gente vai tendo ali uma vida de muita passividade diante das circunstâncias, mas no fundo é isso. No fundo é isso. É nós termos uma atitude passiva diante daquilo que Deus está operando na nossa vida e acompanhar apenas o movimento dele. Isso que é diferente. Eu não quero modificar nada, eu não quero colocar o meu dedo, a minha opinião naquilo que ele está fazendo. Mas eu vou acompanhando o movimento dele, ele vai me trazendo a compreensão das circunstâncias e eu vou correspondendo à medida que ele vai abrindo, vai acontecendo as coisas, à medida que vai se dando a vida,
eu vou vendo em tudo, vou vendo a ação de Deus. Então a gente passa a ter um olhar diferente, porque já não é mais um olhar humano, mas é o olhar de Deus através de nós. E é isso que esses escritos têm feito na minha vida, produzido na minha vida. E eu ainda estou num processo ainda muito inicial. Mas eu já precisava compartilhar as modificações, muitas modificações que ele tem feito, né? O Senhor tem feito na minha vida, que são fruto da leitura, das meditações, da dedicação de tempo a essas revelações, porque é o próprio Senhor falando através delas. E nisso, o sentido da vida, o significado, o propósito, ele vai se abrindo, vai se revelando, e a gente vai entendendo. Eu fui entendendo, eu estou entendendo, e aquelas pessoas também que estão no mesmo processo, na mesma caminhada de leitura, estudo, meditação, também têm encontrado as respostas que busca a vida inteira. Então, só retomando aqui, os escritos são da serva de Deus Luísa Picarreta, O Livro do Céu, que o subtítulo é O Reino da Divina Vontade em Meio às Criaturas. A chamada às criaturas à ordem, ao posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. E entender que o que Deus quer, o plano dele para nós é sermos essa habitação com a qual ele projetou lá desde o início, quando ele criou o primeiro homem, ele planejou isso para nós. E ficou, depois que o homem desobedece, esse plano fica suspenso. O plano de Deus habitar no homem de forma livre, de forma plena, não apenas dando ao homem a existência, dando ao homem as condições de vida, deixando o homem viver, mas ele quer viver dentro de nós. E quando a gente entende isso, aí a gente vai buscando corresponder cada dia mais a tudo o que realmente ele quer fazer na nossa vida. E aí, nisso a gente vai encontrando o propósito para o qual nós fomos feitos. Aí você que de repente está acompanhando, pode até se perguntar, mas qual a necessidade de falar a respeito disso, de falar da divina vontade, do que ela está fazendo na sua vida? É porque Deus quer. O que mais Jesus fala no livro do céu é que ele quer que a sua divina vontade seja conhecida. Porque só se ama o que se conhece. E falar do que ela tem feito na minha vida é colocar ela em evidência, é fazer com que ela seja conhecida. Como que a operação dessa vontade de Deus se dá na vida de um ser humano que vai entendendo o que Deus quer e vai se deixando ser conduzido pela sua vontade. Não mais apenas fazendo a vontade de Deus de forma a estar junto com Deus fazendo as coisas, que é o que Deus está permitindo até então que o homem faça. Então, aquilo que nós rezamos no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Agora nós compreendemos o para quê, ou por que essa oração foi colocada, foi apresentada, foi deixada por Jesus para que os apóstolos rezassem, para que a igreja rezasse. E ao longo desses 2000 anos é o que temos feito. Mas quantas vezes rezamos sem nem saber o que significa cada palavra? Então, como que a vontade de Deus é feita no céu? Lá não existe vontade humana, não existe imperfeição, não existe pecado. Tudo é Deus. Os bem-aventurados estão dentro de Deus. Deus está dentro deles. Então, essa luz que toma conta de tudo. E Deus fez-nos para que essa vida de Deus estar dentro do homem, o homem estar dentro da vontade de Deus e Deus está dentro do coração do homem, dentro da alma do homem, vivendo, era o plano original de Deus e ainda é. Ele não mudou de ideia. Não pensemos nós que Deus desistiu do plano, não desistiu. E é isso que ele está trazendo nesse tempo, trazendo de volta esse dom que ele havia dado a Adão e que Adão deveria ter comunicado ao restante da raça humana, mas que foi interrompido esse plano, mas só foi interrompido, ficou suspenso.
E Jesus, Deus, está há 6.000 anos esperando para voltar a reinar dentro do homem, para voltar a reinar no coração do homem, para ser a própria vontade do homem. Mas, como ele deu a liberdade, não só para Adão, mas para todos os seres humanos, nós somos livres para escolher como que nós vamos viver. Nós vamos viver com Deus dentro ou com Deus fora de nós. Porque muitas vezes, o que esses anos me fizeram compreender agora? Eu vivia, achava que Deus estava dentro, mas ele estava fora, porque eu só ouvia fora de mim. E agora eu vejo a partir de dentro de mim. Então, tudo aquilo que eu vejo exterior que realmente expressa Deus, revela Deus, porque Deus está em tudo que foi criado. Ele não está fora, alheio do que foi criado, ele está em tudo que foi criado. Mas muitas vezes a gente só vê essa expressão exterior de Deus, que realmente sim está se revelando, muitas vezes gritando para nós, mas a gente não aprendeu a olhar para dentro e ver ele lá dentro da gente, ele se manifestando lá dentro, ele falando lá de dentro, ele agindo a partir de dentro, ele sendo a partir de dentro de nós. Nós não havíamos, eu não havia aprendido isso, eu não sabia que existia isso, até chegar a esses escritos. Então, mesmo passando por leituras espirituais de vida de santos, de vivendo dentro da igreja, vivendo boa parte da minha vida, uma vida sacramental, e claro que também um tempo vivendo uma vida muito desordenada, e eu vivi uma vida muito desordenada. Mesmo que exterior não apresentasse, muitas pessoas que conhecem a minha vida, conhecem a minha história, muitas pessoas não sabem das desordens da minha vida. Mas por quê? Porque eram e ainda muita coisa ainda são desordens interiores. Não, mas algumas coisas elas se expressam no exterior, porque não tem como aquilo que está dentro não se manifestar para fora, se manifesta. Mas como a gente cria uma casca e faz uma camuflagem, uma maquiagem, então muitas vezes as pessoas vão ver exteriormente uma representação, uma figura, uma caricatura, mas não vai ver a pessoa de verdade como ela é. E muitas vezes até mesmo a gente fica nessa vida escondida, nessa vida oculta, de querer parecer ser bom, de querer parecer ser perfeito, de querer parecer que realmente pode e é inteligente, que faz as coisas, que realiza, que é querido e tudo mais, e assim como o mundo gosta que a gente seja, e é isso que o mundo prega: você pode, você sabe, você tem condições. Então, essa elevação do eu, e muita coisa pautada muito no subjetivismo. Então, se eu penso que é assim, então então as coisas têm que ser do meu jeito, do jeito que eu penso. Então, se o outro pensa diferente, se o outro pensa, se o outro age de outra forma e eu não concordo, então já nos tornamos ali praticamente inimigos, adversários e tudo. É isso que a gente está vivendo hoje, essas experiências todas que a gente está vivendo hoje. Então, eu toquei em tudo isso. Mas muitas coisas dessas realidades que eu toquei foram muito interiores, foram muito dentro de mim. Então havia uma guerra muito grande dentro de mim e ainda existe. Não posso falar que eu já cheguei a ter alcançado a purificação, que é o desejo de alcançar a purificação mesmo plena aqui na Terra, porque nós estamos vivendo nesse tempo e estamos para isso, para sermos purificados, para quando ele chegar o momento dele nos chamar de volta, seja direto para a glória, e que a gente não precisa transitar pela purificação do purgatório. E esses escritos que Jesus deixou à serva de Deus garante que aquele que viver na divina vontade aqui na Terra, uma vez que dá a vontade humana para Deus, e é a vontade de Deus que vai ser a que vai reinar, que vai governar essa pessoa, essa alma, não tem como essa pessoa, no momento que deixa a existência na Terra, passar pelo purgatório, porque a maior purificação, o maior martírio é o martírio da vontade. Você todos os dias dá a sua vontade para Deus e fala: Senhor, reina na minha vontade, faz o que o Senhor quiser, eu aceito tudo que o Senhor fizer. E pedir para Ele amor pelas coisas que Ele vai dispondo. E muita coisa que Deus vai dispondo na nossa vida não são agradáveis.
E aí eu me lembro agora daquela passagem que Jesus diz que ele não prometeu: no mundo tereis aflições, mas tende coragem, porque eu venci o mundo. E é essa a nossa vida, é uma vida de repetir, né? Ele repete a vida dele em nós. E a vida de Jesus na terra não foi fácil. A vida de Jesus na terra foi é, renúncia. Ele renunciou o tempo todo à humanidade. Ele viveu na humanidade, mas ele passou por todas as circunstâncias de uma vida humana fora o pecado. A gente sabe que exceto no pecado, mas ele experimentou tudo aquilo que é humano, mas ele não pecou. E ele viveu o tempo todo dentro da vontade do Pai, fazendo a vontade do Pai, vivendo na vontade do Pai, sendo tudo aquilo que o Pai havia planejado. Que Deus mesmo, e ele, como sendo Deus, também estava na origem desse planejamento todo. E ele assume passar por tudo isso. E quem somos nós? Nós somos esses em que ele vai repetir a sua vida. E repetir não é repetir a vida da glória, não, é repetir a vida do Calvário, a vida da cruz, a vida do sofrimento, a vida da renúncia, a vida das restrições, a vida das privações. Então, se a gente conhece a vida de Jesus, a gente vai ver que a vida dele não foi fácil, foi uma vida de privação, e a nossa não vai ser diferente. Então, não tem como tocar nesses conhecimentos e realmente não ter a vida transformada, a vida modificada, e deixar realmente que Deus seja aquilo que Ele quiser na nossa vida, sem querer dar opinião, sem querer modificar nada. Eu poderia falar muita coisa, poderia pegar agora um trecho do Livro do Céu, e eu tive essa intenção de fazer, mas eu vou deixar esse vídeo assim, da forma que está. E se o Senhor quiser, eu vou retomar o testemunho, falando de algumas particularidades da minha vida, de coisas que o Senhor me proporcionou, de circunstâncias que eu toquei na minha vida, de realizações e de cruzes, de perdas, de sacrifícios, mas também de transformações. Eu vou retomar, se Ele quiser. Se Ele não quiser, tranquilo, sem problema. Para mim não está sendo fácil fazer, porque eu nunca gostei muito dessa exposição, mas Ele chama, Ele convoca, Ele quer que a sua vontade seja conhecida. E como que ela vai ser conhecida se a gente não falar dela? Se a gente não testemunhar essa operação da vontade na nossa vida? Para que ela seja conhecida, a gente precisa falar o que ela está fazendo na nossa vida. Embora eu tenha falado pouco de muita coisa que Ele tem feito na minha vida, eu acredito que é um pontapé inicial para depois, em outra oportunidade, voltar falando mais de alguns eventos, de algumas circunstâncias, e também trazendo trechos, trazendo citações, meditando, porque a gente tem feito isso meditando, e tantos vídeos que nós temos colocado à disposição nas redes sociais, a intenção é essa, de fazer com que essa vontade de Deus seja conhecida, para que, ao ser conhecida, ela seja desejada e seja amada. E mais do que isso, seja vivida. Porque esse é o desejo dele. E se é o desejo de Deus, também é o meu, também é o daquelas pessoas que estão no mesmo processo que eu. Uns mais avançados, outros mais atrasados, mas estamos nesse processo do conhecimento da vontade santíssima de Deus, que é sermos espaço da sua vida, da sua habitação, sermos casa de Deus, sermos morada de Deus, para Jesus repetir a sua humanidade. Então, quando a gente às vezes até pensa, Jesus vai repetir a sua humanidade na minha alma, então eu não quero, porque a vida dele não foi fácil na terra. Como é que eu vou dar a minha vida para ele repetir a vida dele que não foi fácil? Mas é aí que está essa maravilha. Imagina você ser o espaço da repetição da vida de um Deus que se fez homem, que passou realmente pela dor, pelo sofrimento, pelas privações, mas é a vida de um Deus dentro da sua vida. Existe algo mais extraordinário do que isso? Não existe. Então, se até hoje você conheceu coisas grandiosas, eu garanto para você que não chega nem perto do que é a vida que esses escritos trazem, que essas revelações trazem, que essa proposta de te revelar o propósito da sua existência te traz. Trouxe para mim, tem trazido para algumas pessoas
poucas ainda, mas tem feito tanta diferença, tem feito toda a diferença e realmente tem mudado a nossa vida. E aí a gente, quando olha para trás, fala: meu Deus, como eu pude viver tantos anos sem conhecer o que o Senhor realmente queria para mim. Como eu pude viver tanto tempo longe dessa verdade, dessas manifestações, dessas revelações, desses desabafos. Como ele diz, muitas vezes são desabafos de Deus. Então, como eu pude viver tanto tempo? Mas paciência. Agora que esses escritos chegam até mim, eu não posso fazer de conta que eu não os vi. Eu não posso fazer de conta que eu não entendi, porque ele me deu entendimento, ele me deu inteligência para que eu pudesse compreender. Claro que tem muita coisa que passa batido, porque a gente é muito pequeno, a gente é muito limitado, a gente é muito nada. Mas é nesse nada que ele quer construir, que ele quer edificar o reino. Então, o reino de Deus não é esse reino exterior que muita gente prega, esse reino de transformação social, de igualdade, não é nada disso, não. É um reino dentro da alma, é um reino de modificação interior. Depois que a minha alma é transformada, é modificada e Jesus realmente passa a ser o rei de verdade, o Senhor de verdade da minha vida e da sua vida, claro que exteriormente as coisas vão mudar. Não tem como não mudar. Se muda dentro, vai mudar fora. Então, aquela frase também que é conhecida, tudo muda quando eu mudo, é verdadeiro. Então, quando muda dentro de mim as coisas, eu passo a ver com outros olhos, eu passo a ouvir com outros ouvidos, eu passo a falar outras palavras, eu passo a viver uma vida diferente, mesmo que parece que é humanamente, mesmo que exteriormente, parece que está tudo desandando, parece que está tudo concorrendo para ser ruim e péssimo exteriormente, muita coisa parece que está. Mas quando você entende o movimento de Deus e Ele trabalhando, a ação dele em cada circunstância, em cada detalhe da nossa vida, você vai vendo a ação de Deus, você vai falando: meu Deus, mesmo que essa cruz esteja pesada, mesmo que essa circunstância esteja difícil, mas eu sei que o Senhor está ali, o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo. E o Senhor está transformando, e o Senhor vai transformando as realidades. Mas eu preciso confiar, eu preciso me abandonar naquilo que o Senhor está fazendo. Eu preciso confiar no seu trabalho, eu preciso confiar na sua ação na minha vida. Então é isso. Por enquanto eu fico por aqui e eu creio, espero que possa de alguma forma te atrair a você também querer experimentar essa vida, assim como eu tenho experimentado. Deus te abençoe imensamente e Feliz Natal, porque ainda estamos nesse período natalino, na oitava de Natal. Hoje eu estou gravando dia 26 de dezembro de 2025. Deus te abençoe.